Quando vale a pena usar elas, flores artificiais? E como evitar o efeito fake delas? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini-wed especializada no estilo botânico. E hoje, no mundo de decoração para as noivas, nós vamos falar sobre as flores artificiais. Será que vale a pena usar as flores artificiais? Onde eu devo usar as flores artificiais? Como evitar o efeito fake delas? E será que elas conectam com a essência da minha festa? Esses são os temas que nós vamos falar hoje. Então vamos começar pelas flores artificiais, né? Vou mostrar aqui para vocês e aí eu quero que vocês já mandem aqui nos comentários que se eu não falasse que essa flor ela é artificial, vocês falariam que ela é artificial? E essa daqui? Vocês falariam que ela é flor artificial? E essa daqui? Vocês falariam? O que é importante a gente ver? Uma coisa é vocês verem as flores artificiais, a outra coisa é vocês tocarem nas flores artificiais. E aqui eu falo que se vocês tocarem, e aí vocês podem até ouvir aqui ó, o barulhinho, vocês conseguem identificar que ela é uma flor artificial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar, onde usar as flores artificiais. O uso das flores artificiais vem de muito preconceito exatamente por causa disso, por não saber onde usar e de que forma ser utilizado. As flores artificiais, elas vêm numa demanda de crescimento, de textura, crescimento da indústria para ela se parecer quanto mais com as naturais. Então a gente pega as flores antigas, aqui eu não tenho nenhuma da época mais antiga, onde você tinha realmente aquelas flores artificiais que pareciam o colar do Havaí, como eu falei no outro vídeo, e hoje você vai para as flores que realmente elas têm essa daqui, ó, que é uma folhagem, e se você pega nela, você não vê tanto o plástico nela, né? Elas estão agora na parte de silicone. Então, o preconceito das flores artificiais vem por uma questão de diminuir o apreço delas, né? Porque elas eram muito simples, elas eram muito com cara de artificial, e isso, obviamente, ela diminui a decoração, né? Ela não mostra uma arte elegante, de muito requinte, e foi se pegando, né, pelo gosto popular, como uma decoração de mau gosto, uma decoração de baixo custo, né? Então, houve essa divisão das flores artificiais. Mas o segredo para as noivas que buscam utilizar e precisam usar as flores artificiais é que elas realmente, por elas terem já essa proximidade visual com as flores naturais, né? Essa daqui é muito perfeita. Até no toque ela é muito perfeita. Então, essa similaridade com as flores naturais permite que vocês possam usar sem perder a elegância da sua decoração, desde que vocês respeitem algumas regrinhas, que são onde usar as flores artificiais, né? Então, o primeiro ponto de usar as flores artificiais é desejável que elas sejam utilizadas em lugares onde elas vão ficar muito distantes dos convidados. Então, por exemplo, assim, na sua cerimônia, naquelas decorações que ficam atrás do cerimonial, onde ninguém chega perto, onde ninguém toca, ela é só um mural. Você pode, sim, utilizar as flores artificiais, desde que com essa qualidade, né? Em arranjos que vão ser arranjos altos, que vão ficar suspensos, né? Arranjos que você não tem o contato com a mão, e só um contato visual, ou, por exemplo, nas luminárias da sua decoração, na mesa de doces, onde elas vão ficar só como pendentes, você pode utilizar as flores artificiais nesses locais. O que a gente não indica que faça uso das flores artificiais, e aí eu digo de modo algum, tá? No seu buquê, por exemplo, tá? No seu buquê de flores da noiva, elas devem ser naturais. O noivo, se utilizar a flor da lapela, também deve ser natural. E na decoração da mesa dos convidados, é desejado, porque ali é muito próximo do convidado,
né? Ele vai ser lá o tempo todo, ele vai pegar, ele vai cheirar. Então, se você puder investir um pouquinho mais para que na mesa dos convidados você tenha as flores naturais, esses 3 lugares são os de prioridade. Na mesa de doce, dependendo de como for o tamanho da sua mesa de doce, você pode usar os arranjos maiores com as flores artificiais e os menorzinhos, que onde as pessoas podem colocar as mãos, com as flores naturais. Mas aqui a gente precisa deixar muito claro que essas flores elas têm que ser muito próximas das verdadeiras, em termos de tom, em termos de tamanho, para que não haja uma desigualdade que, se a sua intenção é não esconder as flores artificiais, que elas não se acusem como flores artificiais. Então você precisa manter esse respeito de manter as flores, os arranjos maiores com essas flores artificiais, os menores com as flores naturais, mas que haja proximidade de tom, de cor e de formato das flores. E como é que você faz para evitar o efeito fake do seu arranjo, né? Bom, respeitando tudo que a gente já falou até agora, escolhendo flores que são realmente bem próximas, enfim, tudo que a gente já trouxe para cá, na hora de você montar o seu arranjo floral, você precisa dar naturalidade para ele, você precisa dar movimento. Então você tem que pegar aqui, ó, por exemplo, né? A gente vai ter um vídeo falando sobre isso, mas você precisa, você tem um galinho, você tem que abrir ela, você tem que dar movimento, ó, dobra, abre, sabe? Você tem que trazer a natureza para o seu arranjo. Então você tem que dar um movimento para ela, para a hora que você for montando, ele respeite esse movimento da flor e não usar ela durinha como você recebe, né? Então, isso vai fazer um movimento de flor que vai te dar a desconstrução dos arranjos, que vai trazer essa sensação de natural para a sua decoração. Então, você juntando essa mobilidade, essa movimentação com a textura das flores e sabendo onde usar as flores artificiais, aliando essas 3 técnicas, você consegue evitar o efeito fake da flor artificial e dando então naturalidade para a decoração das flores da sua festa. E para finalizar o nosso papo de hoje, quando é que vale a pena usar as flores artificiais? E aí, no meu ponto de vista, vale a pena você usar em condições climáticas muito extremas, então ambientes com muito calor, onde as flores não vão aguentar, e para uma cerimônia que ela é na parte da manhã, próximo ao meio-dia, naquele sol muito intenso, onde tem muita perda de flores, é uma possibilidade. Você pode utilizar as flores artificiais, levando em conta tudo que a gente trouxe até agora. E para casamentos que exigem uma logística muito complexa. Então, você, por exemplo, vai fazer numa fazenda e a parte da decoração ela não consegue montar no espaço porque não tem tempo, não tem o horário necessário e ela vai fazer essa logística antes. Então, ela vai montar todos os arranjos com muita antecedência e o transporte até lá é muito difícil. Então, você tem uma possibilidade de usar as flores artificiais, porque isso vai te ajudar na logística. Primeiro, porque essas flores vão estar prontas, elas não vão sofrer nenhuma avaria durante o transporte e elas também são mais leves. Então, você consegue essa mobilidade de levar um cenário praticamente pronto. Essas são as duas, são os 2 momentos que eu sugiro e que eu acho que pode valer a pena para você o uso das flores artificiais na sua decoração. E o ponto mais importante aqui, na hora de você avaliar se você realmente vai fazer uso das flores artificiais ou não, é ver a sua essência. Para você é um sonho ter um casamento com flores naturais? Ou para você quer apenas uma decoração e que, se não for possível com flores naturais, ela não vai atrapalhar na essência do seu casamento, no que você sempre sonhou. E se para você é um verdadeiro tanto faz, desde que eles sejam bonitos e que eles correspondam com a minha expectativa de decoração, tudo bem, né? Isso é o mais importante, é que você avalie se faz parte da sua conexão, da sua essência
ter as flores artificiais para você. E eu aproveito para perguntar se vocês já foram em algum casamento, alguma festa em que a decoração era artificial, mas que estava linda. Comenta aqui para mim. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir, de comentar e também compartilhar o nosso vídeo com outras noivas que sonham com o mini wedding.